Meu nome é Josivaldo e esse é o canal Códigos da Bíblia. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante que é a relação da água, do Espírito e a palavra dentro de um contexto que começa em Ezequiel 36 e tem o seu foco principal em João 4. Acompanhe comigo esse assunto muito interessante da palavra de Deus. Para começar, nós vamos abrir o texto de Ezequiel 36, versículo 25 a 27. E diz assim o texto: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos colocarei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então aqui nós vemos que Deus fala que vai nos purificar com água pura, certo? Então nós vamos ver qual é a relação, de que forma Deus trabalha dentro dessa dinâmica da água. Esse é o foco principal do vídeo. Então agora nós vamos abrir lá em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus. No contexto aqui, Nicodemos, que era um fariseu, era um dos principais, diz aqui o texto que ele era um dos principais dos judeus. E de noite ele foi conversar com Jesus, e reconhecendo ali que Jesus era mestre, vindo da parte de Deus, e que reconhecia que os sinais que Jesus fazia não eram meros sinais de homem, entendeu? Mas era algo que vinha da parte de Deus. Então Nicodemos reconheceu isso e ele foi procurar Jesus de noite. Então aqui no versículo 5, depois que ele reconhece Jesus como mestre, que vinha da parte de Deus e tudo mais, Jesus responde para ele assim: aquele que não nascer de novo não poderia ver o reino de Deus. E aí ele pergunta para Jesus, de que forma que um homem vai nascer de novo, porventura pode voltar ao ventre de sua mãe? Então Jesus especifica mais ainda a resposta. Então no versículo 5 ele diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus já coloca uma condição a mais, nascer da água. E o que significa nascer de novo, que ele falou lá no versículo 3, significa nascer da água e do Espírito. E então, aqui nós vemos que ele já começa a revelar essa dinâmica da água, que ele fala lá em Ezequiel, aspergirei sobre vós água pura. Então aqui ele diz que para entrar no reino de Deus precisa nascer da água e do Espírito. E agora a gente vai para o texto principal da Bíblia, que dá uma dinâmica sobre a água muito interessante e que aqui a gente vai ver como que Deus trabalha da forma mais maravilhosa e perfeita que você pode imaginar. Então vamos lá para o capítulo 4 de João. Então, só para contextualizar, aqui Jesus estava vindo da Judéia, e indo em direção a Galiléia. E então ele precisava passar por Samaria. E ele acabou parando em uma cidade, em um vilarejo, chamado Sicar. E nesse vilarejo ele encontra uma mulher, que é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. Então essa mulher, ela estava lá, tirando água, e Jesus pede água para ela. Ele diz assim, dá-me de beber. E ela responde da seguinte forma. Então Jesus para ali num poço, nessa cidade, nesse vilarejo chamado Sicar, e de repente surge uma mulher para tirar água do poço, que é conhecida como a mulher samaritana. Então ela aparece ali para tirar água e Jesus pede água para ela. Ele diz assim,
no versículo 7, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Disse a mulher samaritana, versículo 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí aqui diz, entre parênteses, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, ou não se davam com os samaritanos, não falavam com os samaritanos. Então, aqui a gente percebe que ele já quebra um paradigma ali, ele já quebra uma cultura, né? Ele já quebra um costume daquela época, que é, primeiro, naquela época era muito complicado um homem, né, se encontrar, né, encontrar-se ali no ambiente com uma mulher e começar a conversar com ela ali, trocar ideia com ela, né, trocar palavras com ela. Culturalmente isso não era aceito, né? As pessoas, até hoje, se você encontra uma mulher sozinha, você é desconhecido, você vai para uma cidade e de repente você encontra uma mulher e começa a conversar com ela, as pessoas já vão olhar com outros olhos, já vão pensar besteira, né? Em muitos lugares é assim ainda, alguns não, né? Não é uma regra, não é em todo lugar, porém em muitos lugares é assim. E ali naquela época, aquela cultura não era diferente, era assim também. Então o que acontece? Ela diz assim, ó, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Replicou-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui Jesus já entra na questão da água, né? Mostrando algo interessante aqui, ó. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que está te pedindo essa água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus aqui está entrando em questões espirituais. Porém, a mulher ela não está compreendendo direito o que Jesus está querendo dizer. E aí ela vai responder o seguinte para ele. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar água no caso, né? E o poço é fundo, onde pois tens água viva? Bom, aqui ela não está, como ela não está compreendendo direito o que Jesus está falando, ela vai dizer, ela pensa que ele está falando da água física, né? O H2O no caso. E ele não está falando disso, ele já está entrando em questões espirituais com ela. Então Jesus vai falar para ela assim, ó, no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus aprofunda mais o assunto. Agora ele diz que aquela água viva que lhe daria a ela se tornaria dentro dela, né? Ou de qualquer um que ele desse, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 7, 37 a 39, Jesus ele vai dar um entendimento a mais para isso que ele está dizendo aqui, da água que se tornaria uma fonte, né, a jorrar para a vida eterna. Então, aqui em João 7, diz assim, ó, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, no versículo 39, ele vai dar a chave para o entendimento. O que significa essa água? E vamos ver o que ele diz aqui no versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, o texto diz
que aquela água que se tornaria um rio a jorrar para a vida eterna, uma fonte, né, a jorrar para a vida eterna, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que os que o recebessem os que crescem nele haveriam de receber, né? Voltando para a mulher samaritana, nós vamos perceber o seguinte, que aquele encontro ele vai impactar a vida dessa mulher grandemente, de maneira que ela vai se tornar já uma pregadora do Evangelho no mesmo momento que ela encontra Jesus, que Jesus se revela para ela. Vamos acompanhar aqui o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Bom, ela sentiu desejo por aquela água que ele estava oferecendo, que ele estava oferecendo para ela. Então, quando ele disse antes, se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus e quem está te pedindo a água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, né? Ele diz. E aqui ela fez isso. Ela falou, dá-me dessa água, entendeu? Ela clamou, ela pediu pela água, né? Então, no versículo 16, Jesus fala assim para ela, que é interessante, né? Aqui nesse texto. Ele diz assim, vai, chama o teu marido e volta aqui. Só que Jesus, a gente vai perceber que no contexto aqui, Jesus já sabia que ela não tinha marido. Então Jesus, ele queria chamar a atenção, ele queria tocar no íntimo daquela mulher, no interior do coração dela, para transformar a vida dela grandemente. E ele vai fazer isso, a gente vai perceber isso aqui. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, Jesus sabia que ela não tinha marido, mesmo assim ele disse, vai, chama o teu marido e vem aqui. Ele queria mostrar para ela o pecado dela, para que ela tivesse oportunidade de arrependimento. Isso é muito interessante aqui nesse texto. E aí a gente continua. Ela fica surpresa e ela diz assim, Senhor, vejo que és profeta. No versículo 21, Jesus fala o seguinte, ó. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí no versículo 23, Jesus vai falar o seguinte, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é em Jerusalém, não é no monte tal, mas ele diz que os que receberem aquela água adorarão o Pai, porque como falou lá em João, como diz lá em João 7, 37 a 39, diz que no versículo, mais especificamente no versículo 39, fala que aquela água era o Espírito que ele haveria de dar para aqueles que crescem nele. Então, ele está dizendo aqui que esses que recebessem, que bebessem dessa água, iriam ser os verdadeiros adoradores. Então ele está revelando aqui um código, uma chave de entendimento muito interessante, muito importante e que vai causar algo na vida dessa mulher. Presta atenção aqui no decorrer da conversa. Então a mulher diz assim, eu sei que há de vir o Messias, que é o Cristo, e que ele nos revelará, nos ensinará todas as coisas, né? Acredito que seja assim que esteja falando, né? Ele nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus se revela para ela. Ele diz assim, ó, sou eu o que falo contigo. É como se ele disse assim, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo, sou o Messias. E aí nesse ponto chegam os discípulos, mas o que é interessante é que daquele momento
essa mulher, ela já sai anunciando o evangelho. Por quê? Porque aqui no versículo 28 diz assim, ó: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Né? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, vieram encontrar com ele. Então, quando ela foi anunciar sobre Jesus, ela disse: será este o Messias? Ou seja, aquele que nos anunciará todas as coisas? E aí eles foram. E olha o que acontece, muito interessante, ó. E olha o que acontece no versículo 39, ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, ou seja, agora já não é mais por causa do testemunho da mulher, mas por causa da palavra dele. E olha o que acontece aqui. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso é magnífico, é maravilhoso, é muito interessante. Então, aqui a gente vê uma dinâmica perfeita de como que Jesus envolve as pessoas com aquilo que ele prega, com aquilo que ele fala, com a palavra, entendeu? E esse código, eu chamo isso de código porque a Bíblia é um livro de códigos, é um livro de gatilhos e códigos que nos levam a pontos mais elevados no mundo espiritual. Por quê? Por exemplo, você pega ali 1 Coríntios 2, 9 e 10, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito que vem através dessa água que ele está falando aqui. Aí ele diz assim o texto: porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscrutar é investigar, é examinar, é ir lá no íntimo das coisas espirituais, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, isso é maravilhoso. Isso é um código poderosíssimo da palavra de Deus. Continuando aqui, nessa dinâmica da água. No capítulo 3 de Tito, a gente vai ver mais um pouquinho, mais um pedacinho dessa dinâmica da água, né? Tito 3, 5 e 6. Olha só. Vamos começar no versículo 4 aqui para estar dentro de um contexto melhor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha só, derramar água, derramar o Espírito, né? Ele fala aqui no texto: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou. Ou seja, é a mesma coisa, entendeu? É a mesma dinâmica de entendimento que de água, entendeu? De lavar, de purificar, como diz lá em Ezequiel. Então, se a gente for aqui para Hebreus 10, 22 diz assim, ó: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Lavado o corpo com água pura. Lá em João 15,3 diz assim, ó:
vós já estáis limpos pela palavra, pela própria palavra. No próximo vídeo nós vamos ver a relação da palavra, fé e o Espírito também, que vem através da palavra, né? Então, aqui ele fala, né? O lavar regenerador da palavra. E aqui em Efésios 5, 25 e 26 diz assim, ó: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, a relação da palavra com a água, né? Ela é muito grande. É uma relação assim muito íntima, entendeu? Se você pegar, por exemplo, aqui, você pega, por exemplo, João 6,63 e ele vai dizer assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Ou seja, a relação da palavra, a água e o Espírito, elas é uma relação íntima, é uma relação forte, é uma relação poderosa para Deus, entendeu? Então, um último texto que eu quero trazer para finalizar esse pequeno estudo que nós estamos fazendo. Esse estudo é muito rico, porque o estudo do Espírito Santo na Bíblia, ele é um estudo muito necessário, porque é através do Espírito Santo que Deus opera todas as coisas nas nossas vidas, entendeu? Então a gente vai pegar aqui Apocalipse 22:17. Esse texto é maravilhoso, gente. Então diz assim o texto, ó: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Gente, isso aqui é maravilhoso, é algo assim emocionante até. Como Deus se revela através do seu Espírito, né? E como ele usa essa dinâmica da água, do lavar, da regeneração do ser humano através da palavra, através da pregação do Evangelho, né? Lá em Romanos 10:17, a gente vai ver isso no próximo estudo. Ele diz assim, a fé, né? Aí vai entrar a fé também. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, é algo assim que vai se interpolando, né, na palavra de Deus. Então, esses códigos, eles são muito maravilhosos, eles são códigos assim, é como a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, deixa o seu like para incentivar o meu trabalho aqui. Faça um comentário aí embaixo se você sentir à vontade, entendeu? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais, pessoal.